Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro, e o vídeo de hoje vocês me pedem com muita frequência lá no meu Instagram de estudos, que é Natasha Chanoski Studies. Eu vou deixar aqui na tela pra você. Pra quem não sabe, eu estudo na UTFPR aqui em Curitiba, eu faço arquitetura e urbanismo e atualmente eu tô no 4º período. Então eu pretendo fazer 3 vídeos iguaizinhos a esse, falando sobre as matérias, como é o curso, o que cada matéria pede, se é mais desenho, se é mais teoria, em cada desses 3 períodos pelos quais eu já passei. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de mandar esse vídeo pra alguém que também esteja interessado em conhecer um pouquinho mais sobre o curso de arquitetura. Então vamos lá! No primeiro período eu tive um total de 9 matérias, é bastante, mas em arquitetura na minha faculdade é sempre assim, fica entre, sei lá, 8, 10 matérias, assim, o que você tem por período, mais ou menos, aproximadamente. E no primeiro período a gente não pode escolher a nossa grade, que lá na UT tem um pouquinho que você pode meio que organizar a sua grade no início de cada período. Mas no primeiro período você entra como calouro e são essas matérias que você encontra. A primeira matéria que eu vou falar aqui um pouquinho é Estudo da Forma 1. E Estudo da Forma 1 é uma matéria que é mais tudo à mão, sabe? Não tem nenhuma prova escrita nem nada. Tem um pouco de teoria sim, mas durante a aula a gente produz bastante conteúdo do que a gente tem que apresentar para os professores também. Geralmente, em Estudo da Forma 1, a gente chegava lá, eram 6 aulas, se eu não me engano, então era uma manhã inteira com os mesmos professores na sala, tinha mais de um. E eles davam um pouco de teoria sobre cor, teoria sobre proporção, teoria sobre equilíbrio, formas, coisas assim, para ter uma ideia básica de realmente estudo da forma, é o que o próprio nome da matéria diz. Eu separei aqui alguns trabalhos para mostrar para vocês entenderem mais ou menos como era isso. E eles sempre pediam para colocar esse sulfurizê aqui, para realmente proteger o trabalho. E isso daqui era só você imprimir uma flor assim e fazer com textura. Você só podia usar uma textura e só modificar, por exemplo, o grafite que você usava e a força que você fazia com ele no papel. E aqui é uma tonalidade de quais cores você usou. E daí tinha que ter todas essas aqui. Esse trabalho eu não gostei muito, pra falar bem a verdade. Eu mostrei só como título de exemplo, pra vocês verem que a gente usava texturas e formas. Esse daqui eu gostei já bem mais, que foi um círculo cromático que a gente fez. É bem mais simples do que o pessoal de design geralmente faz, mas eu gostei bastante do resultado, eu me surpreendi super positivamente com ele. E eu nunca tinha usado essa tinta que eu usei aqui, se eu não me engano foi tinta guache. E eu nunca tinha usado assim tanto, então foi muito legal, porque foi uma primeira experiência boa. E daí também teve esse daqui, que era pra fazer textura também. Esse daqui é o trabalho bem padrão de curso de arquitetura e urbanismo. Quase todo curso tem isso, que você faz quadrados e fica fazendo textura com lápis e tudo mais. E eu gostei bastante, era pra fazer aqui só na vertical, horizontal, diagonal, diagonal. Horizontal e vertical, as duas diagonais. Aqui acho que horizontal, vertical e uma diagonal. E aqui os 4. E daí aqui era pra criar texturas. E eu gostei bastante do resultado desse trabalho. A próxima matéria que eu vou falar aqui pra vocês é Geometria Descritiva. Eu não achei que a minha GD foi tão difícil assim. Eu já vi muita gente debatendo muito em GD. E assim, a minha professora cobrava mais coisa meio que representação gráfica mesmo, sabe? Não tinha nada muito escrito nem nada. A gente estuda um pouquinho sobre as dimensões, sobre a representação de uma linha na parede, no teto, na parede lateral, coisas assim. E daí vai complicando cada vez mais, sabe? Tiveram bastante atividades de tipo, tem uma linha daqui aqui, uma linha dali ali e uma linha dali ali. Agora representa todas juntas e representa as projeções dela em todas as paredes. Eram coisas mais assim. Mas eu achei bem tranquilo assim, mas eu sei que tem algumas faculdades que sofrem bastante com isso. E eu gostava bastante também da minha professora, eu acho que ela acabou facilitando bastante o conteúdo, ela explicava de uma forma muito boa. Então foi isso. E o trabalho que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês, ele tá até um pouco amassado e rasgado aqui, como já faz um tempo. Foi esse daqui, que tipo, era só representação mesmo, frontal, superior e laterais, do telhadinho aqui dessa casa. Então não foi nada muito uau, que difícil. A gente realmente teve mais representação em GD mesmo. Essa daqui não é vista não, é o corte, eu acabei de perceber. A próxima matéria é Meios de Expressão 1, que era realmente como a gente começa a aprender a desenhar desenho técnico, sabe? Então não tinha muita teoria nem nada, era mais chega, vamos mostrar aqui uns desenhos, como representar isso, e vamos trabalhar também. Se eu não me engano eram 4 aulas, e
desenhos que a gente teve. Aqui é uma planta, aqui é um corte. Aí aqui são 2 cortes também. Aqui são vistas. Como vocês podem ver, tem muita caneta vermelha aqui no meu negócio. E aqui era o exercício, no caso, né? Que dessa folha aqui pedia tudo isso pra gente fazer. Outro exemplo que a gente fazia em meios de expressão era, por exemplo, pegar uma casinha assim. Eu não lembro se tinha as medidas e a gente que levantou ela, ou se já era um desenho em menor escala e a gente passou pra maior. Eu realmente não lembro de onde a gente tirou isso. Mas assim, primeiro a gente fez com lápis e usando instrumentos, no caso régua paralela, esquadro, essas coisas. Aí depois a gente decalcou com nanquim só, a mão livre. E daí depois a gente decalcou com nanquim e pintou, no caso. A próxima matéria é Introdução à Arquitetura. Esse professor mudou até na UTI, então a matéria mudou bastante, mas eu vou contar um pouquinho do que eu tive. A gente teve aulas teóricas e a gente aprendeu alguns conceitos básicos, sabe? A gente passou por alguns momentos mais, digamos assim, determinantes, mas eu admito que não foi uma matéria super uau, que introdução que eu tive, mas era pra dar realmente mais uma base pra gente. E o trabalho dessa matéria eu achei que foi muito legal, porque cada grupo ficou com um lugar meio que turístico, não é turístico, mas, por exemplo, uma empresa no centro de Curitiba, a maioria era no centro mesmo, e a gente tinha que visitar e fazer um trabalho lá. Pedir pra alguém fazer uma visita guiada pra gente ali, se possível, e a gente tinha que anotar coisas sensoriais, sabe? E eu achei que isso foi muito determinante na forma como a gente percebe os espaços, porque a gente tinha que estar lá e perceber quanto de luz estava entrando, o posicionamento da cadeira, da mesa que a pessoa trabalhava, se estava a favor ou estava ao contrário da luz. Tinha que ver a quantidade de luz não natural que estavam usando, se estava corretamente, ver passagem de ar, ver temperatura, coisas assim, sabe? Se tinha acessibilidade, se não tinha acessibilidade, como as pessoas se sentiam ali naqueles ambientes. Então foi muito legal ter essa questão realmente mais sensitiva da arquitetura. A próxima matéria é Estética e História da Arte. Eu devo dizer que, sério, essa matéria foi determinante para me apaixonar pelo curso de arquitetura, porque a gente usou esse livro aqui quase o semestre inteiro, ele é bem grande, e a gente ia lendo parte por parte para fazer as provas durante o semestre. E assim, eu descobri que eu amei História da Arte, assim, e foi simplesmente sensacional. A gente pega principalmente a parte mais da arte moderna ali, e, gente, é sério, foi simplesmente incrível essa matéria. A gente começou a ter um contato um pouquinho maior com coisas mais artísticas, com história mesmo, sabe? Com história do que a gente tinha que aprender. Então a gente começou a ter referência ali, e eu acho que isso é muito importante, e era realmente uma matéria mais teórica. A gente tinha aula teórica, a gente anotava e a gente fazia prova, tipo, matérias normais que a gente tem a vida toda, sabe? A gente teve também comunicação oral e escrita, que é uma matéria meio que todo lugar tem, em que a gente aprendeu a fazer um currículo, teve algumas dicas de entrevistas de emprego, algumas dicas de trabalho, e no final dessa matéria a gente teve que apresentar um seminário mesmo, e foi assim que foi a nota. Alguns trabalhos durante o período, como por exemplo, preencher um Lattes, entregar um currículo, e daí depois teve o seminário final. Eu gostei bastante, tem bastante gente que não gosta dessa matéria, mas eu achei sim que deu pra aproveitar várias dicas, aprendi bastante coisa. Eu só acho meio assim dela ser no primeiro período, porque eu acho que a gente devia ter ela um pouco mais pro final, pra realmente, sabe, aproveitar isso na hora de procurar um estágio, um emprego, porque eu acho que a gente vai ter esquecido bastante coisa até a gente realmente precisar disso. Outra matéria foi Computação 1, e é meio triste falar dessa matéria, porque pra mim ela foi realmente meio inútil, assim. O bom dela é que você tem um contato um pouco maior com linguagem de programação, e hoje em dia isso é importante em qualquer lugar que você esteja, entender um pouco como funciona a linguagem da programação e organizar um pouco seu cérebro pra isso. Eu não consegui ver muita aplicação na minha área, eu acho que seria muito mais aproveitado se a gente tivesse algum software que a gente realmente ia usar, sabe? Mas infelizmente não é assim. Então a gente usou Processing nessa matéria e a professora realmente tentava forçar um pouquinho essa conexão com a arquitetura, e a gente realmente, tipo, desenhou um prédio, assim, mas a gente sabe que a gente não vai usar. Mas a gente viu o esforço da professora, pelo menos. E eu não sei como essa matéria tá atualmente. A próxima matéria é Matemática 1, ou Geometria Analítica e Álgebra Linear. Eu não sei porque que ela mudou de nome. Eu fiz como GA e AL, mas eu entrei no sistema pra conferir a grade e tava Matemática 1, então eu deixei esses dois aqui anotados.
talvez tenha equivalência, mas assim, é mais pra gente ter uma noção de como, tipo, pensar de exato, sabe? Não é como se a gente fosse aplicar isso daqui no nosso dia a dia do curso. Teve algumas pessoas que tiveram dificuldades nessa matéria, mas assim, eu percebo que eles tentam adaptar bastante pra arquitetura, então eles facilitam um pouco, justamente por saber que a gente não vai usar efetivamente isso durante o curso. E se você sentar e estudar, você consegue, sabe? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, uau! Infelizmente, às vezes os professores não ajudam tanto, eu sinto muita falta da didática dos meus professores de cursinho, mas sempre tem uma apostila que você pode ir lá pegar e tentar aprender e dar tudo certo, sabe? Vocês sempre me perguntam sobre a quantidade de exatas no curso e eu já falei sobre isso no vídeo Como é a Faculdade de Arquitetura. A última matéria, finalmente, é Ciências do Ambiente. O que é muito curioso dela ela não ter é que ela entra como optativa, mas ela é jogada obrigatoriamente pra você no primeiro período, porque ela é pré-requisito em outra matéria, se eu não me engano, já no segundo período, uma optativa obrigatória. E essa matéria, ela mudou também, mudou de professor, então mudou bastante, mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência que eu tive com ela. A gente aprendeu coisas meio que eu aprendi em geografia social, assim, sabe? Durante o cursinho. Eu admito que os dados estavam até mais desatualizados do que o que eu tive no cursinho, então, né, mas tudo bem, eram coisas mais assim, sabe? Tipo, poluição de rio, poluições em geral mesmo, era ciências do ambiente. E a gente fez uma prova pra essa matéria, que a gente tinha que criar as perguntas e responder elas. E daí no final, que foi um trabalho bem pesadão, assim, foi tipo o trabalho do semestre, assim, que a gente teve que fazer um RIMA. E a gente nunca tinha tido contato com o RIMA, que é um relatório de impacto ambiental, se eu não me engano, acho que é isso, de meio ambiente, na real. Relatório de impacto do meio ambiente, é isso daí. E cada um ficou com uma coisa, sabe? Tinha cemitério, tinha shopping, tinha parque. Não tinha parque, eu não sei o que mais tinha, mas a gente ficou com o shopping. E daí a gente tinha que escolher um terreno, dizer o que tinha no nosso shopping, como aquilo ia impactar, tudo isso, sabe? Então foi uma coisa super técnica que a gente não tinha uma base, assim, tão grande. E a gente meio que aprendeu bastante. Eu admito que foi uma matéria que eu gostei, apesar da professora ser um pouco má, assim, na época. E a gente teve que ir muito atrás. Isso faltou um pouco de base, eu senti que faltou bastante base. E a gente fez um trabalho super complexo, super louco, assim. E eu gostei bastante dessa experiência, da gente ter que ter contato com uma coisa que eu nem sabia que existia. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre cada uma. E como vocês puderam perceber, tem muita diversidade de tipo, essa matéria que você desenha, essa matéria que você faz prova, essa matéria que você só faz seminário. Então é realmente um curso bem dinâmico nesse sentido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E não esquece de indicar esse vídeo pra alguém que também tem interesse. Então beijinhos e até o próximo vídeo.